E o grande medo das pessoas com ansiedade é perder o controle, perderem o contato com a realidade, enlouquecerem, não conseguirem voltar à realidade. Então é isso que esse assinante falou. A minha mente cria várias histórias e eu acho que é verdade, né? E aí a gente não sabe qual histórias que ele está falando, mas aqui no canal do YouTube, nas redes sociais, nos meus atendimentos também, a gente sabe que as histórias geralmente elas são mirabolantes, no sentido de trágicas, né? De que realmente existe aí talvez um mundo misterioso, que você pode estar em outro planeta, que você pode estar sendo manipulado por seres extraterrestres, ou que você está no Matrix, como o filme Matrix, ou que você é, tem aí talvez uma doença grave e que você nunca vai ser curado. Então, as histórias mirabolantes das pessoas com ansiedade, elas passam sempre por um filtro, por um canal mais negativo, um filtro mais destrutivo, histórias muito negativas, muito de filme de terror e que aumenta a tensão da ansiedade. O primeiro passo, gente, que nós precisamos tratar disso é entender que a ansiedade ela faz com que a mente fique muito confusa, muito acelerada, com pensamentos negativos muito intensos e com mecanismos muito fortes de medo, né? As áreas do cérebro relacionadas ao medo estão muito intensificadas, muito excitadas. Então é natural, compreensível que você tenha pensamentos negativos, pensamentos de morte, um medo da morte, um medo irracional, que não é lógico, né? Não é racional. Por isso que as pessoas com ansiedade falam, nossa, mas algumas pessoas falam para eu ter fé, para eu melhorar, para eu acreditar que eu vou mudar, e eu não consigo, porque na verdade, emocionalmente você está bastante abalado e a emoção ela não é racional, não é lógica. Então é preciso ter calma, ter paciência para você passar por essa fase da ansiedade, treinando com as psicoterapias, com as meditações, com os relaxamentos, e aí você volta ao seu normal, gradativamente volta ao seu equilíbrio, que é muito importante, né? E aí as histórias que estão contadas aí, que você somente está contando, você entender que são histórias da ansiedade, são histórias que elas não são para serem debatidas ou discutidas, ou elas não estão te obrigando a fazer alguma coisa. E aí você fala, no cliente que fala, eu acho que é verdade. Então é esse achar que é verdade, que na verdade passa uma rasteira nas pessoas com ansiedade. Elas ficam muito acreditando que estão vivendo uma situação extrema de alguma coisa grave acontecendo com elas. Então, quando você cai nessa armadilha da ansiedade, de acreditar que você tem uma doença grave, que você está passando por uma dificuldade muito intensa, é essa armadilha que aumenta os seus sintomas da ansiedade. E o tratamento da psicoterapia é justamente você identificar esse mecanismo da ansiedade com mais clareza, você perceber que ali onde você está vivendo é apenas um processo de tensão psicológica e não real, não verdadeiro, né? Porque o acreditar que é verdade faz parte do jogo da ansiedade, faz parte dessa característica das pessoas com ansiedade que ficam mais emotivas, que são mais criativas, que são mais meio dramáticas mesmo, né? Quanto menos desespero você tiver dos sintomas da ansiedade, você tratá-los com mais naturalidade, menos medo, eliminar o medo, pouco a pouco esses sintomas vão desaparecendo. Por quê? Porque você vai relaxando a tensão psicológica. Porque um dos grandes fatores causadores da ansiedade é a tensão psicológica. E quando você entende isso, você começa a se tratar com mais gentileza, com mais tranquilidade, com mais calma. Aí sim, gradativamente, você vai se libertando dos sintomas. Tá bom? Eu vou voltar nesse tema de novo aqui, daqui a pouquinho, vou responder alguns comentários que estão aqui, para a gente poder prosseguir e depois voltar no tema. Adriano, boa tarde. Eu fiz vários exames e continuo com dor no peito. Adriano, isso é comum, né, gente? A dor no peito causada pela ansiedade, infelizmente, não cura rápido, né? É um processo gradativo que você vai se libertando. Então, as dores no peito, mesmo que você fez exames e não deu nada, você vai entender que elas acontecem pela tensão mesmo psicológica que você está tendo, e essa tensão psicológica causa dores musculares, causa tensão nos músculos. E eles não desaparecem rápido mesmo. Aí você faz vários exames, sabe que não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema orgânico, mas as dores persistem, porque é um sintoma da ansiedade. E, infelizmente, não tem cura rápida para o sintoma da ansiedade. Gradativamente, você vai conseguindo se libertar, mas é um processo bem gradativo, bem passo a passo, e até você conseguir se livrar deles é um tempo, né, de tratamento para você se livrar. Mas é natural você fazer exames
e os sintomas continuarem mesmo. Graças a Deus que os exames estão dando tudo certo, né? E aí, pouco a pouco, à medida que você vai se tratando, isso vai melhorando, com certeza. Marcela, tem muitos pensamentos acelerados. É isso que eu falei no início. Os pensamentos acelerados são sintomas comuns da ansiedade mesmo, porque a mente está muito confusa, o organismo está muito hiperacelerado, hiperestimulado. Você tem hormônios de estresse da corrente sanguínea indo para a cabeça e trazendo mais confusão. Então, um conjunto de mudanças que seu corpo está vivendo e que traz muita tensão e muito pensamento acelerado mesmo, né? Agora, esse pensamento acelerado, ele vai gradativamente se diminuindo, ou diminuindo o volume, à medida que você trata com a psicoterapia, que você entende esse mecanismo de ansiedade, que você vai tratando com meditações, com esses relaxamentos. Quanto mais você entender esse mecanismo e se tranquilizar, eles vão diminuindo pouco a pouco, né, a aceleração dos pensamentos. Adriano, para mim ficar bem, preciso tomar diazepam. Gente, o diazepam, clonazepam, alprazolam, eles são o famoso Rivotril e o Frontal e outros, né? Eles são benzodiazepínicos. Eles causam dependência química. Então, é muito falado isso aí pelos profissionais de saúde, o quanto que são perigosos, mesmo obtêm também. E as pessoas muitas vezes abusam desses medicamentos. Quando você usar máximo um mês, máximo 3 meses, né? Não continuar usando, porque eles não vão tratar as causas da ansiedade. Então, você pode passar anos usando os benzodiazepínicos e os sintomas continuarem, né? E o pior, que o corpo acostuma e vai exigindo mais doses, maiores. E aí você fica nessa dependência muito forte aí, dos sintomas da ansiedade através dos benzodiazepínicos, tentando tratar com benzodiazepínicos, né? Então, é muito importante a gente estar lidando com a ansiedade através da psicoterapia. Uma vez que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal sem problema. Givanilda, boa tarde, doutor Paulo. Eu não tenho mais palpitação agora, eu sinto fraqueza, vontade de ir ao banheiro, o estômago fica muito ruim. Isso acontece mesmo, que bom que a palpitação parou, né? Mas essa migração dos sintomas acontece muito. Então, você tinha um tipo de sintoma e agora outros aparecem, como a fraqueza também, porque é como se você estivesse fazendo uma maratona de 40 quilômetros mesmo, o corpo está muito acelerado. E vem essa sensação da fraqueza porque o músculo está muito ativado mesmo. A pressão na bexiga também pressionando o seu organismo para você urinar várias vezes, é um sintoma comum da ansiedade. E o estômago, o sistema digestivo, ele fica abalado mesmo, né? Ele fica mais sensível, trabalhando com mais dificuldade, porque você tem hormônios de estresse circulando na corrente sanguínea e indo aí para o corpo todo, trazendo esses sintomas aí de problemas no intestino, de fraqueza, de urinar com frequência. Então, infelizmente, os sintomas da ansiedade são muito intensos, muito variados, e eles migram, né? Então, as pessoas começam com uma dor muscular, depois isso passa para tontura, e depois deixa de ter tontura e vai para dor no estômago. Então, eles são muito variados mesmo pela própria característica da ansiedade, que é um problema de transtorno mental, de saúde mental bastante complexo, que envolve várias causas, e você tem o organismo reagindo a essas causas com muita intensidade. E aí, o fluxo de hormônios de estresse no sangue, ele percorre todo o corpo e, consequentemente, você vai sentindo sintomas em várias partes do corpo mesmo. Claro que é ruim, que é muito pesado, mas lembra, não é grave, com a psicoterapia você volta ao normal, sem problema. Simone, boa tarde. A ansiedade que provoca refluxo? Sim, pode provocar refluxo. É claro que o refluxo existem outras causas, mas a ansiedade ela pode trazer uma inflamação aí nessa região do sistema digestivo e pode estar acelerando também o processo de digestão e pode estar trazendo refluxo. Infelizmente não é bom. E também a faringe e laringe pode estar sendo aí inflamada e causar esse refluxo mesmo. Então, é claro que precisa ter um acompanhamento mais ampliado. O refluxo não é só causado pela ansiedade, existem outras causas, mas a ansiedade pode causar refluxo. E à medida que você trata com a psicoterapia, os sintomas vão desaparecendo pouco a pouco, né? Roserita, boa tarde, doutor. Tomo fluoxetina e às vezes fico sem tomar, meu humor fica terrível. Ela toma dependência.
Na verdade, há uma dependência também dos antidepressivos, né, fluoxetina, menor que os benzodiazepínicos, mas há, e também uma dependência psicológica, né? A pessoa acredita que se eu tomo medicamento, ela começa a trabalhar, a melhorar o humor, a melhorar a ansiedade. Mas, na verdade, os ansiolíticos, os antidepressivos, eles podem trazer algum alívio para algumas pessoas, mas não para todas, né? Tem efeitos colaterais. Então, se você toma medicamento, muitas vezes você não consegue identificar se é causado, os sintomas são causados pelo medicamento ou pela questão emocional do conflito da ansiedade mesmo. Então, a ansiedade pode ser tratada sem medicamentos mesmo, né? Outros problemas de saúde mental mais graves, não. Mas a ansiedade, sim, não é grave, ela pode ser tratada, parece que é grave, mas não é. E à medida que você trata, você vai se libertando pouco a pouco, principalmente com a psicoterapia. A Luísa, boa tarde, obrigado pela presença. Cristiane, boa tarde, tem uma dor do lado direito, da cabeça, que dá espasmos no olho. Será que é ansiedade? Pode ser, né, Cristiane? Como eu falei, a ansiedade ela causa vários sintomas que são, às vezes, desconhecidos pelas pessoas mesmo e assustam muito. Mas é claro que é preciso fazer um acompanhamento médico também mais ampliado para ver se existem outros problemas de saúde. Não tendo, você não tem nenhum problema orgânico, os exames estão tudo ok, a ansiedade vai trazer vários sintomas como esse aí, essas dores do lado esquerdo, dores na cabeça, espasmos, e aí realmente isso é comum na ansiedade, porque o próprio mecanismo da ansiedade de luta e fuga, ele vai gerar essas mudanças no organismo mesmo, essas alterações que são momentâneas. E elas parecem que são graves, mas não são. São apenas momentâneas e que você, com tratamento, você vai se libertando cada vez mais, né? Então, fica tranquila, tratando com a psicoterapia, volta. Né? Queridos, a nossa live é curta, né? A gente tem aí pouco tempo, mas eu vou responder todos os comentários. E o nosso live de hoje eu tratei desse tema, minha mente cria várias histórias e eu acho que é verdade. Então, esse achar que é verdade, discutir com as histórias que a mente cria, é que aumenta os sintomas da ansiedade, porque aumenta a pressão psicológica. À medida que você deixa isso acontecer, o fenômeno que acontece, os pensamentos negativos automáticos,